Olá pessoal, vamos lá? Primeiramente quero mandar um abraço ao seu Francisco, lá do Ceará, de Juazeiro do Norte. Um abração aí pro seu bairro, o pessoal que mora no Juazeiro do Norte, né? Seu Francisco, ele é quase o Wolverine imortal, né? Fora a brincadeira. O seu Francisco me contactou ontem, né? Ele é um inscrito no meu canal. E eu vi uma foto dele justamente com as garras do Wolverine, aí estou associando ele como Wolverine, apesar que ele é meio barbudo também. Um abração, obrigado por senhor entrar em contato comigo, né? Se o senhor quiser também eu contactar o seu filho que mora aqui no Rio de Janeiro para levar os Manon para o senhor, depois a gente conversa, né? Um abração. E hoje eu vou falar o seguinte, para vocês, descontentamento na criação, né? Descontentamento, isso tem uma palavra bíblica em Eclesiastes 12, que acharia bom você estudar sobre isso. Por quê? O descontentamento, eu cheguei em descontentamento. Vamos falar por parte, mas engloba se eu estou descontente com alguma coisa. Pode ser o que for, não na criação, mas vai afetar a criação, tá entendendo? Todas as coisas que a gente é afetado de dentro, principalmente, afeta tudo que a gente faz, tá entendendo? Então, qualquer coisa que você fizer na vida, qualquer coisa que você não compreenda na sua criação, ou você não está compreendendo num todo o que está acontecendo, essa mudança aí, né? E é uma coisa, né? Uma coisa espiritual muito forte que está acontecendo no Brasil. Pessoal, é o seguinte, a gente leva umas porradas na vida, mas a gente pode ficar estacionado, mas só que aquelas pessoas que estão em volta da gente também não tem culpa, porque é uma bola de neve assim, porque o conhecimento, ele vem pelas gerações. Então, tem uns que tem essa percepção maior, outra menos, um que não sabe de nada, uns que fala que está alienado, desculpe a expressão da palavra, alienado, né? Não quer saber de nada. Eu também aqui, eu tenho meus filhos aqui, tem um que quer uma preguiça danada, tá entendendo? Outro filho, outra filha também é muito esperto, né? Mas é o seguinte, eu tenho um sobrinho aqui, ele tá até aqui dentro. Ele falou assim pra mim o seguinte, ó, não mudando de assunto, mas isso vai tudo englobando. Eu queria acabar meus estudos rápido. É o que eu falei pra ele, antecipa. Se você quer, aí ó, na sua criação, né, antecipar certas coisas, então você tem que adquirir conhecimento e você buscar que você vai antecipar o quê? O tempo. Tá entendendo? Ontem morreu um filhotinho aqui de Calafate, outro, tá vendo? No grupo tava rolando o Fernando, ele é outro Fernando, não é esse seu Fernando não, é outro Fernando, não é do Ceará, né? Uma Calafate dele morreu, com aqueles sintomas, mesma coisa, parecia peito seco não, mas por isso que eu coloquei no ar aquela fêmea que morreu também. Então já é o segundo Calafate que veio a morrer aqui. Um filhotinho branco, lindo, lindo, lindo. Entristece? Entristece, né? O descontentamento nisso é o seguinte, o descontentamento é sobre eu não ter o discernimento do que aconteceu. E eu tenho que ter discernimento de entender certas coisas que acontecem. Porque, por exemplo, ele poderia ter nascido fraco geneticamente, entendeu? Como na nossa mente, o nosso conhecimento, às vezes é fraco. Então, quanto mais você se adianta, mais você vai compreendendo, não só a sua criação, mas você vai compreendendo as pessoas que estão em volta de você. E a mesma dificuldade que eu passei, que você passa, está ali. Por isso que às vezes a gente fala, né? O que está dentro está fora. Eu estudei, também isso foi num estudo em relação à lei da atração. Eu não conhecia a lei da atração, eu recebi uns e-mails, que só que esses e-mails coincidiu que eu recebi o outro. Falei assim, ué, por que eu estou estudando sobre isso? Veio uma pessoa que não sabia, que eu conhecia, e veio justamente sobre esse estudo. Eu comecei a estudar. Quando eu comecei a desenvolver a busca, né, que a gente se torna mais alerta em tudo, tá entendendo?
Então, porque, por exemplo, vamos lá, a guerra entre doenças, a guerra entre conhecimento, ela é psicológica. Ela te afeta devido ao que você tem, aquela experiência na cabeça. Então, é aquela coisa, não fique preso no seu próprio conhecimento. Não quer dizer que estou falando no sentido que você tem que se aprimorar para o entendimento cada vez mais. Por quê? Os sistemas são vários, bons e ruins. Então, vamos supor, estamos lutando entre o bem e o mal. Então, a gente tem que, nesse momento, saber de qual lado que a gente está. Mas só que o mal, ele é esperto. O sistema do mal, da doença que veio pela água, ele é esperto. Ele quer te confundir no máximo para você se desesperar. Que nem alguém aparece, tá acontecendo mortandade. O que eu vou fazer? Fica desesperado. É o normal, quando eu falo. A ansiedade é normal. Mas a gente tem que ter o controle. Muitas pessoas eu falo, calma, vai com calma. E eu falei esses dias, ontem de ontem, lá no grupo, é o seguinte, né? Às vezes você compra uns pássaros cansados, né? O que acontece? Então o sistema faz o seguinte, que nem muitos na internet falam assim, a vantagem, no comércio em si, todo mundo gosta de levar vantagem no outro. Será que isso é possível? Olha só, o mundo... Aí eu entro no Dr. Lai Ribeiro, que eu estudei muito. Às vezes, o que eu estou falando para você, que agora não pode fazer efeito no momento, porque às vezes porque você está aqui no meu canal buscando outras coisas, tá entendendo? Aqui eu estou falando de pássaro, mas o descontentamento, ele é um único num todo. Ele é único num todo. Aí eu o meu descontentamento foi em tudo, por quê? O que eu vi na minha realidade, no que eu vivia, no trabalho, na rua, não coincidia com certas coisas que eu estava descobrindo e o meu pensamento também. Porque nós, ser humano, quer sempre o melhor para nós e justamente em volta da gente, para a nossa família num todo. Quando você se depara com um sistema, de repente, que está acontecendo no teu criador, um sistema de doença, um sistema que não está dando certo, por exemplo, eu mexo um pouco de obra. Quando acontecia certas coisas, não estava dando certo, eu parava. De repente, eu parava o que eu estava fazendo e ia para outro local. Aqui, por exemplo, não é sempre tenho dificuldade, tá? Não pensa que nem eu falo que é minha maravilha, não. Eu queria fazer essa porta já faz tempo, que eu fiz por etapa. Eu coloquei essa chapa aqui, e a outra chapa e a tela que está aqui no meio. Fiz isso aqui, coloquei ali, falta completar. Quando eu estava fazendo, eu me atrasava, alguma coisa tentava me atrasar, não estava dando tempo para eu fazer. Sabe o que eu fiz? Deixa para lá. Como eu falo aqui no minha bagunça, eu já estou me organizando, limpando aqui em cima dessa caixa d'água, o chão, obra, e por a gente ser sozinho, né? Porque, por exemplo, a coisa da mente, que eu falo, é tão complexa, porque, por exemplo, depois que a gente entende nós mesmos, a entender, para entender o que está dentro da fora. O que está aqui dentro, meus conhecimentos, às vezes, tem pessoas que têm o mesmo pensamento. É esse que é o detalhe, tá entendendo? Temos que desenvolver o conhecimento para a solução. Mas é em conjunto, tá entendendo? É em conjunto. Por quê? Como é que eu vou chegar perto de uma pessoa que ela é explosiva, que ela está falando, não está deixando eu falar, aquelas pessoas? Então, você tem que ter um estado mental, um estado psicológico para falar com essa pessoa, né? Aí você tem que ter o dom de conhecimento que você aprendeu, passar para ela compreender. Porque fica nesse detalhe, que nem fala 6 vezes, né? Massa de manobra. Então, justamente, massa de manobra é justamente o conhecimento. Um manda uma notícia, uma falsa, uma verdadeira, mistura as coisas para confundir, né? Porque a doença, que eu já falei, a doença, ela quer confundir você às vezes. Tem certas coisas que está camuflado para confundir,
né? Se eu confundir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, em massa, a coisa vai ficar pior cada vez mais. Sendo que a gente tem que ter o controle, né, psicológico, para você dar continuidade no seu entendimento. Você vai encurtar. Então, cada vez mais que eu quero, né, acabar com certos estudos que você está estudando, então você tem que se antecipar. Eu falei com meu sobrinho, ele está ali dentro, né? Ele quer se antecipar. Eu falei para ele, então se antecipa. Então você vai estudar, né, ganhar conhecimento para você ultrapassar degraus que você vai passar. Então você vai chegar lá. Só que é o seguinte, nós quando somos jovens, nossa mentalidade vem de acordo com o que a gente aprendemos dentro de casa, na televisão, no videogame. O videogame é bom para centralizar e ficar esperto, essas coisas. Certos tipos de filmes, né? Então tem que ser devagar. Quando você, né? A hora de ver, assistir ou não assistir. Então isso complica muito no nosso crescimento e pelo jeito que hoje a tecnologia, a ciência está aí, a gente se desperta muito, é muita informação, tá entendendo? É muita informação para a gente entender certas coisas. Então, né? Por isso que a gente fala, né? Ouve as pessoas que têm cabelo branco, que têm muita experiência. Então eu estou vendo situações que eu passei quando era pequeno, o desenvolvimento, tá entendendo? E quando a gente passa por certas tribulações, experiências de vida, você vai tendo, ou você fica descontenta ou descontento, referente ao que passou. Isso é o seguinte, você tem que se controlar e buscar ver o porquê disso, tá entendendo? A coisa não é fácil não, pessoal, a coisa é complicado e ao mesmo tempo a gente tem que desenvolver isso. Porque quando você desenvolver isso, aí o que vai acontecer? Vai ter uma ajuda mútua em massa. Tá entendendo? Porque certas situações tem que ter união, não desavença. E aquelas pessoas que não captam aquela situação porque ela está passando por uma situação boa, ela fica na zona de conforto. E quem está no conflito, sai no conflito com essa que está na zona de conforto. Tá entendendo? Então essas pessoas que não passam a dificuldade, têm a tendência, vai brigar com aquela que está com dificuldade. E trocas de experiências e pensamento. Então é nessa hora que tem que ter, né, aquela ajuda mútua, num só único rumo para fazer o fechamento para todos, tá entendendo? Uma coisa para todos, não uma coisa individual. A situação está sendo feita, né, para quebrar todos, não é para quebrar um. Então aquele que tem situação boa, aquele que está com situação ruim, tanto os dois vão quebrar, tá entendendo? Que nem falo, tem certo tipo de sistema que ele age sem você perceber. A guerra é psicológica. A guerra é psicológica. Então, a gente temos que ter paciência e formar uma conexão entre outros em massas para ter o equilíbrio de não se gladiar um com o outro para vir a solução. Beleza? Então é isso que acontece na criação. Morreu um filhote de calafate, outro morreu a fêmea. Só que é o seguinte, aí eu, de novo, poxa, eu estava ajudando, dando papinha, estava tudo certinho, mas o que eu, no meu ver agora, foi o seguinte, ele enfraqueceu ou nasceu fraco. Foi até um calafate branquinho, fiquei... É o costume, tá vendo? Perdas. Quando a gente perde parentes que falecem, né? Mãe, pais, tios, irmãos, isso aí vem controlando você, num certo modo, que você vai compreendendo as perdas, né? As perdas. Então você cria um autocontrole. Mas você morreu, ele morreu, não tem como voltar, só Deus mesmo, tá entendendo? Né? Ou na hora vendo, ou talvez esses dias eu vacilei, que eu estava ajudando, mas para mim tem aquela percepção, eu acho que foi fraco, ele nasceu fraco, chegou na certa idade, ele não
não pôde aguentar ver e faleceu geneticamente. É um mistério, tá entendendo? Então, fica assim nesse lance, né? O descontentamento é num todo, quando você chega num certo nível de pensamento, pô, não tá dando certo isso aqui, pô, só sai briga nisso, ah, eu vou ali, não dá certo, eu quero fazer isso, não dá certo. Nossa, fica aquela coisa que você tem que... Fica assim, ah, eu quero para um lugar para me pensar, né? Bom, mas você tem que ir para um lugar para pensar, para né, refrescar a sua mente, mas você tem que pensar em soluções. Existe. Eu mesmo poderia até desistir de muitas coisas que aconteceu comigo, né? Mas por eu buscar e compreender, né, foi bem melhor. 15 minutos. Então tá bom, deu para entender? Valeu? Gostaria que você escrevesse aí embaixo em relação ao que eu falei. Tá entendendo? Beleza? Escreve aqui embaixo em relação a isso. Qual é o seu descontentamento na sua criação ou num todo? Obrigado, seu Francisco lá do Ceará, Juazeiro do Norte. Um abração de novo. Um abração para os inscritos aí. Espero ter ajudado alguma coisa. E se você espera até o próximo vídeo. E eu tô acabando aqui, ó. Pintei ela já, ó. Tirei aquela plaquinha daqui, eu tô colocando a tela. Vou colocar no outro, depois dou uma pintadinha. Vou colocar a tela aqui, né? Aí vou colocar os poleiros nas extremidades aqui, ó, né? Que o pássaro tem mais assim, mais vai fazer exercício voando para fortalecer os músculos dele, tá entendendo? Aí quando estiver pronto eu mostro para vocês, tá? Valeu, obrigado, para não ficar muito longo. Até a próxima, boa sorte na sua criação. Até logo, obrigado.